Registro de chuva forte na região coloca a Defesa Civil em alerta. Dados parciais de prestação de contas dessa eleição mostram que as despesas em 2018 caíram em comparação com 2014. A partir de hoje, 4 dias da votação, nenhum eleitor pode ser preso, exceto em caso de flagrante. Divisão de Investigação Criminal de Criciúma foi eleita como a DIC mais eficiente do estado. No quadro Eleições 2018, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral esclarece dúvidas sobre as urnas eletrônicas. E no esporte, os melhores momentos do empate entre Tigre e Oeste pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. As fortes e constantes chuvas que caem na região preocupam os profissionais da Defesa Civil. Em Criciúma, a população já está de alerta. Choveu mais do que o esperado na região nas últimas horas. Foram 116 milímetros em 24 horas em alguns municípios, sendo que a média histórica é de 130 milímetros para o mês de outubro inteiro. Só em Criciúma, conforme a Defesa Civil, o acumulado das últimas 12 horas foi de 46 milímetros. A nossa região aqui ela foi bastante atingida por essa chuva que está caindo nas últimas 48 horas. E toda a região está em atenção, em alerta, porque os volumes dos rios já estão se elevando muito, o solo já está muito encharcado e aí com as chuvas que vão continuar durante o dia, chama bastante a atenção da Defesa Civil e nós já registramos de ontem para cá alguns registros de ocorrências, tanto de alagamentos, principalmente em Criciúma e também na região de Forquilinha. Algumas famílias estão com problemas das chuvas chegando até na sua residência. No Teatro Elias Angeloni, em Criciúma, a água invadiu parte do espaço. Segundo a direção, não é comum esses alagamentos, mas como choveu muito, a água subiu rápido. Com isso, algumas atividades programadas para esta quarta-feira no teatro foram canceladas. Além disso, outras situações são acompanhadas pela Defesa Civil. E tem alguns pontos também de escorregamento de massa, como foi registrado no bairro Maria Céu, em Criciúma. Em Lauro Miller, nós já temos também deslocamento de rocha na Serra do Rio do Rastro e no quilômetro 408 o trânsito já está a meia pista. Com a chuva forte registrada nas últimas horas, houve mudança no nível de alguns rios. No bairro Vila Floresta, em Criciúma, a população está apreensiva. Dá medo, dá? Dá porque aí o cara perde tudo, a outra vez eu perdi o carro, perdi tudo. Esse morador disse que o rio subiu muito nas últimas horas. 2 metros. Calculo que seja 2 metros. No Rio Sangão, no trecho que passa pelo bairro Cidade Alta, entre Criciúma e Forquilinha, a água quase alcança as ruas. A preocupação da Defesa Civil é com pontos de alagamento que já são comuns na região. Por isso, se a chuva persistir, a população que mora nas encostas dos rios deve ficar atenta. A população que mora nas áreas mais baixas dos seus municípios, que costumeiramente costumam ter esses pontos de alagamento, que entra em contato diretamente com a Polícia Militar 190, o Corpo de Bombeiro 193, ou a cidade que tem o registro da Defesa Civil 199, ou o telefone disponível pelo município, para que façam contato, para que a gente chegue antes, esse atendimento possa chegar antes e evitar alguns transtornos, alguns danos materiais e humanos com o alagamento. E ficar também aqueles que moram beira de morro, ao lado de morros ou em cima dos próprios morros, ficar percebendo essa movimentação de água no solo, percebendo também inclinação de rochas, inclinação de árvores, inclinação de postes ou rachaduras nas paredes das casas. Chame imediatamente o profissional da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa fazer o atendimento mais rápido possível. Conforme o coordenador regional, a Defesa Civil de todo o estado está monitorando a chuva que tem atingido todas as regiões. A previsão, segundo ele, é de trégua nos próximos dias, mas na próxima semana o tempo deve voltar a ficar instável. As chuvas estão mal distribuídas por todo o estado de Santa Catarina. Eu digo mal distribuída porque pontualmente ela é moderada a forte. Em outras regiões ela é um pouco mais fraca.
Então, esse sistema está sendo monitorado pelo CIGERD de Florianópolis, que é onde fica a central de monitoramento e alerta, repassando as informações para nós que estamos aqui nas regiões. Dados parciais de prestação de contas dessa eleição mostram que as despesas em 2018 caíram em comparação com a eleição de 2014. Aliás, já está em funcionamento dentro da Polícia Federal que vai apurar crimes eleitorais. Essa é a primeira vez que uma ação com esse objetivo é realizada em eleições. A Polícia Federal e mais 14 órgãos vão fazer o monitoramento em tempo real de eventuais crimes eleitorais. Para o primeiro turno, o Centro Integrado de Comando das Eleições começa a funcionar nesta segunda-feira até o dia 8 de outubro, que é o período que, segundo a Polícia Federal, é quando cresce em 50% os crimes eleitorais. Para o segundo turno, o funcionamento é de 22 a 28 de outubro. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, um dos grandes focos novos dessa eleição é a proteção dos candidatos. Do Centro de Controle, a PF consegue rastrear as equipes de policiais que estão fazendo essa proteção. Os crimes eleitorais já nos trazem preocupações específicas desse período. Mas não tenha dúvida que agora, esse pleito em especial, nos traz uma preocupação a mais, que é a segurança dos candidatos, que nós tivemos pela primeira vez no Brasil um atentado a um candidato. Então, a nossa segurança, que já era realizada, muito bem realizada, ainda teve um reforço, né? E isso passa a ser uma preocupação. É a primeira vez que nós fazemos um monitoramento no Centro Integrado de todos os candidatos de maneira online. Outras duas prioridades este ano são o combate à fake news, que são notícias falsas, e também a possível atuação de organizações criminosas. Sobre a proteção nesse processo eleitoral, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que as urnas são seguras, já foram testadas e não foram identificadas possibilidades de fraudes. Essas urnas, elas são testadas antes de cada pleito e, inclusive, elas são abertas para que hackers possam testar a sua rigidez, ou seja, a sua capacidade de manter o devido sigilo. E nunca, ao longo de todos esses anos, foi verificado qualquer possibilidade de fraude a partir do sistema eleitoral eletrônico que o Brasil adota e que, inclusive, exportou para diversos países. Essa é a primeira vez que um centro integrado é montado para as eleições. Esse mesmo formato já foi usado em eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Os agentes da Polícia Federal passaram por um treinamento no início do ano. A Polícia Judiciária Eleitoral, como será chamada, irá atuar em locais onde há incidência de grandes conflitos durante as eleições, como, por exemplo, nos estados de Pernambuco, Amazonas e Roraima. Parece até fake news, mas não é. Diferente de outras eleições, os partidos estão mais econômicos. Na disputa deste ano, até quase metade da campanha, candidatos e legendas declararam ter gasto 1,6 bilhão de reais. Esse valor é 36% menor do que foi gasto no mesmo período em 2014, quando a soma foi de 1,8 bilhão de reais. Já considerada a inflação, a média de gastos por candidato também houve queda, mais de 20%. O valor caiu de 126,7 mil em 2014 para 103 mil em 2018. Os dados são parciais e essa diferença pode variar até o final do pleito. O relatório final das despesas de primeiro turno deve ser entregue à Justiça Eleitoral até 6 de novembro. Mesmo que a campanha em 2018 tenha sido 39 dias menor que em 2014, o levantamento utilizou períodos proporcionais para a comparação. A explicação, a súbita redução nas despesas parciais verificadas em 2018 pode ser a mini-reforma, em vigor desde as eleições de 2016. Uma das regras impõe limite para campanhas para presidente, governadores e prefeitos, em que só é possível gastar 70% do valor declarado pelo candidato que mais gastou no pleito anterior, se tiver havido primeiro turno, e até 50% se tiver havido 2 turnos. Além disso, as doações de empresas para campanhas foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
Com isso, os candidatos podem contar com recursos públicos, doações de pessoas físicas e com o próprio dinheiro. Em média, as candidaturas para presidente são as que mais consumiram recursos na primeira etapa da campanha. Até agora, o gasto médio por candidato é de R$ 15.776 para deputado distrital, R$ 38.246 para deputado estadual, R$ 107.265 para deputado federal, R$ 497.000 para senador, R$ 1.349.000 para governador e R$ 8.810.000 para presidente da República. A seguir, Divisão de Investigação Criminal de Criciúma foi eleita como a DIC mais eficiente do estado. A partir de hoje, 4 dias da votação, nenhum eleitor pode ser preso, exceto em caso de flagrante. Essa proibição serve para garantir que ninguém sofra algum tipo de violência ou qualquer ato que impeça o exercício do voto. Nessa reportagem você verá também um balanço divulgado pela Justiça Eleitoral sobre o julgamento das candidaturas nas eleições 2018. A maioria dos registros de candidaturas já tem resposta na Justiça Eleitoral. De acordo com o TSE, a maioria dos pedidos já tem ao menos uma decisão da Justiça. Dos 29 mil pedidos apresentados, 27 mil foram aprovados, o que corresponde a 93% do total. Os 1.800 candidatos restantes foram considerados inaptos. Mais de 1.100 tiveram o registro indeferido definitivamente. 682 renunciaram. Em 42 casos, o pedido não foi conhecido. 9 tiveram o registro cancelado e 3 morreram. Os candidatos com registros indeferidos poderiam escolher entre ser substituídos ou concorrer à candidatura sob júdice. Ele pode, por sua conta e risco, participar dos atos de campanha, pode participar do horário eleitoral, o nome dele vai para a urna, ele vai ser votado, mas os votos dele estarão condicionados após a apreciação do recurso dele que está sob júdice, desse recurso dele dizer que o registro realmente está indeferido ou se eventualmente houve uma reforma e a instância superior julgou o recurso dele deferido. Mais de 25 mil candidatos tiveram os registros aprovados nos respectivos tribunais regionais. Desses, 240 ainda aguardam o julgamento final da Justiça Eleitoral. Os candidatos que entraram com um pedido de registro para substituir outros políticos ainda vão ter os processos julgados pela Justiça Eleitoral. Há ainda uma lei que impede a prisão de candidatos desde 15 dias antes das eleições, exceto em casos de flagrante. Mas não são só os candidatos que podem deixar de ser presos. De acordo com a lei, desde 5 dias antes até 48 horas depois das eleições, nenhuma autoridade judicial pode prender ou deter nenhum eleitor, a não ser em flagrante ou se estiver cumprindo mandado por crime que for inafiançável. A proibição está no artigo 236 do Código Eleitoral e serve para garantir que ninguém sofra algum tipo de violência ou qualquer ato que impeça o exercício do voto. Se o eleitor for preso fora dessas condições, a prisão é anulada por um salvo-conduto concedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora para garantir o direito do voto. Se a autoridade que foi contrariada insistir em prender o eleitor, ela é quem pode ser presa. A insistência, nesse caso, configura desrespeito ao salvo-conduto e o autor dessa afronta deve ficar preso por até 5 dias.
Importante lembrar que a regra vale para os membros das mesas de votação e fiscais de partidos ou coligações que não podem ser presos durante o exercício de suas funções, a não ser que sejam pegos em flagrante cometendo algum crime. Um relatório da Corregedoria da Polícia Civil demonstra os bons serviços prestados pela Divisão de Investigação Criminal de Criciúma. O documento mostra que a DIC, aqui da nossa cidade, é a mais eficiente do estado. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O reconhecimento foi divulgado nesta semana pela Corregedoria Geral da Polícia Civil. O relatório de produtividade do segundo quadrimestre do ano mostra que a DIC de Criciúma se destaca entre as 30 divisões de investigação criminal do estado. Muita satisfação, esse destaque, esse reconhecimento como a Delegacia de Investigação Criminal, as DICs, que são 30 no estado, nós sermos considerada a mais produtiva nesse último quadrimestre, foi bastante positiva para a gente e toda a delegacia está contente, está se sentindo realizada vendo que o seu trabalho feito dia a dia está surtindo efeito. Então a gente vê com felicidade e isso também é um ânimo para que a gente possa continuar trabalhando aí, que pese as equipes serem formadas por poucos policiais, todas as dificuldades que nós temos, o aumento nacional da criminalidade, nós ainda estamos conseguindo manter níveis bastante satisfatórios aqui na nossa cidade. A divisão ficou em primeiro lugar em 3 dos 6 itens analisados pela Corregedoria. O destaque é em relação à quantidade de procedimentos policiais instaurados e remetidos ao Fórum, representações solicitadas ao Poder Judiciário e o número de pessoas investigadas. Produtividade que reflete diretamente e de forma positiva nos índices de criminalidade do município. O número de homicídios, por exemplo, reduziu muito nos últimos anos. Isso não é uma coisa que veio de hoje, já desde 2015, quando teve um grande boom de homicídios, que é o crime mais grave, que é o que mais ou menos pautua ou norteia os índices criminais de cada região. Em 2015 nós tivemos 55 homicídios, foi um ano de maior número de homicídios da história em Criciúma. Nós intensivamos aí os trabalhos investigativos. Em 2016 se reduziu para 33 homicídios. Ano passado chegamos a um número bastante reduzido de 17 homicídios. E esse ano conseguimos manter mais ou menos a média do ano passado. Nós estamos já no mês 10, faltam apenas 2 meses para terminar o ano. E estamos apenas com 15 homicídios na cidade. Desses 15, 13 já estão esclarecidos, as pessoas estão presas ou identificadas e com mandatos de prisão já decretados, falta apenas localizá-los para prendê-los. O último homicídio praticado na cidade já data de 2 meses, amanhã vai completar 2 meses que não morre, ninguém é assassinado na cidade, uma cidade de 200 mil habitantes, com todos os problemas que Criciúma tem, isso é um número bastante positivo. Os índices também caíram em relação a roubos. Estamos tendo redução na cidade, o número de roubos que foi bastante alarmante, principalmente no meio do ano, com muitos assaltos à mão armada contra proprietários de caminhonete importada, veículos de alto valor. A Polícia Civil, a Polícia Militar conseguiu identificar e prender grande parte desses autores, desses roubos. Já faz mais de um mês que não se noticia crime desse tipo na cidade. Os assaltos à residência, que também é um caso muito grave, onde a família é mantida refém pelos bandidos, onde ocorre tortura. Nós também tivemos redução. Ocorreu a prisão de quadrilhas que agiam. Hoje, 16 policiais civis atuam na DIC de Criciúma, sendo 3 delegados, 3 escrivães e 10 agentes. Uma equipe que pode ser considerada enxuta para atender a uma população de mais de 200 mil habitantes. Felizmente, nós temos policiais vocacionados. A gente conseguiu fazer equipes pequenas, mas com policiais que realmente amam o que fazem, que são dedicados, que vivem para a polícia, são extremamente honestos e corretos. Isso tudo é importante e reflete nesse bom trabalho. Temos também apoio das outras delegacias, a primeira DP e a segunda DP também possuem equipes de investigação. Só para o pessoal se situar, a atribuição da DIC é especificamente em 3 grandes crimes, que são os homicídios, o tráfico de drogas e os roubos, que são os furtos, os assaltos à mão armada. Já os outros crimes, como furto de veículo, furtos diversos, e todos os outros gamas de crimes são investigadas pelas delegacias, a primeira e a segunda, que fica no bairro Santa Augusta, a segunda DP, e no bairro próximo a primeira DP. E essas delegacias também têm os seus policiais que investigam, que prendem, tudo isso somado com o trabalho da Polícia Militar, trabalho muito atuante. A Polícia Militar aqui em Criciúma
deveras atuante toda noite, são feitas prisões importantes, apreensões de droga, prisões de assaltantes também. Então, tudo esse somatório a gente entende que reflete aí nesse bom momento pelo qual está passando a segurança pública do município. A seguir, Tigre pressiona, mas não saiu do empate em 0-0 com o Oeste de Barueri. No quadro Eleições 2018 de hoje, falaremos sobre o polêmico acesso aos códigos de segurança das urnas eletrônicas. Quem falou sobre o assunto foi o secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Janino. Isso é um total absurdo, é uma história não só mentirosa como caluniosa. O TSE nunca fez isso. Houve sim uma publicação de um edital, ainda para cumprir a mini-reforma eleitoral, que previa a impressão do voto. Esse edital previa a contratação de módulos impressores. Nesse edital, para que esse módulo impressor conversasse com a urna eletrônica, interagisse com a urna eletrônica, havia necessidade de ceder parte do sistema operacional. Inclusive, diga-se de passagem, esse sistema operacional é de conhecimento público, é um software aberto. Então, parte desse sistema operacional seria liberado para que a empresa pudesse fazer um componente que pudesse interagir com a urna eletrônica. Portanto, essa história de que o TSE estaria cedendo código, algoritmos, chaves criptográficas para uma empresa estrangeira, para a Venezuela, é uma história totalmente mentirosa e, pior, caluniosa. Isso é facilmente verificável com a leitura do próprio edital. Inclusive, esse edital, que se refere a essa matéria, ele não prosperou, porque a empresa, em tese, que tem origem venezuelana, não passou nos requisitos técnicos. Ele foi cancelado, esse edital, e foi publicado um novo edital, e uma nova empresa, inclusive uma empresa nacional, venceu o processo licitatório. Iniciou o processo de fabricação, utilizando, inclusive, essa fatia do sistema operacional, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do voto impresso, e todo esse processo foi paralisado. Portanto, isso é uma história totalmente tendenciosa que visa justamente trazer desinformação para o cidadão público e desestabilização até no processo eleitoral brasileiro e da democracia. Quanto à restrição dos códigos para o cidadão, é totalmente ao contrário. Nós, brasileiros, somos o único país do mundo que abre o sistema eleitoral para que o cidadão vá tentar quebrar as barreiras de segurança. Os programas são abertos para que esses hackers tentem efetivamente passar pelas barreiras de segurança e tentar implementar uma fraude. Com isso, inclusive, nós aprendemos e modificamos e fortalecemos as barreiras de segurança com esse trabalho colaborativo. E o outro aspecto, também abrimos os sistemas 180 dias antes da eleição para que várias instituições, inclusive os partidos políticos, possam analisar linha por linha de cada programa que é ali colocado para a eleição. Um prazo de 6 meses e depois nós fazemos uma blindagem desses programas. Guardamos esses programas na nossa sala COF e eles ficam disponíveis para o interessado a qualquer tempo e o tempo que for necessário analisar os programas. Portanto, nada que contém essa notícia, essa informação é procedente, trata-se exatamente de uma fake news. Agora o esporte. O Tigre tentou, pressionou o Oeste, arriscou de todas as formas,
mas não conseguiu atingir o seu objetivo na noite da última terça-feira. Ontem, o placar final de 0-0 acabou frustrando os torcedores que compareceram ao majestoso. Logo a 1 minuto de jogo, o Tigre mostrou sua força. De cabeça, Liel mandou a bola na trave. No rebote, Nino soltou a bomba e o goleiro Tadeu praticou a defesa. Aos 9 minutos, Zé Carlos, da marca do pênalti, mandou o sapato. Tadeu de novo salvou o Oeste. Aos 11 minutos, o Oeste arriscou de longe neste chute de Marciel. Luiz mandou para escanteio. Aliás, este foi o único chute do Oeste em gol em toda a partida. Nesta jogada, a torcida carvoeira ficou na bronca. Pudera, Zé Carlos foi puxado dentro da área e a arbitragem nada marcou. E aí, foi pênalti ou não foi? A pressão do carvoeiro aumentava. Carlos Eduardo desceu pela direita e bateu cruzado. O goleiro do Oeste novamente defendeu. Quem tentou agora foi Elvis. Na entrada da área, o meia do Criciúma mandou forte e a bola passou muito perto. O tricolor queria a vitória. Vitor Feijão de longe bateu forte e Tadeu precisou trabalhar de novo. No segundo tempo, o Tigre não diminuiu o ritmo. Marlon Freitas tentou bater colocado e a bola passou por cima. Aos 38 minutos, Liel de cabeça exigiu mais uma intervenção do goleiro Tadeu. Incrível! Agora quem arriscou foi Alex Maranhão. O tiro passou perto, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. E não teve jeito. Final, Criciúma 0, Oeste também 0. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Agradecendo demais a sua audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.